E hoje nós estamos passando para a nossa terceira ministração da série Crescimento. Eu cheguei de viagem essa madrugada, estava lá em Recife, participando de uma reunião de pastores. Foi muito bom e eu fico feliz de saber como o Senhor tem nos permitido experimentar algo que o que a gente está compartilhando aqui, inclusive, foi parte daquilo que o Senhor derramou e entregou sobre as nossas vidas lá no meio dos pastores. E nessa manhã de domingo eu oro para que o Senhor possa ter liberdade no nosso meio e a gente possa conversar a respeito, então, de crescimento. E hoje a gente vai falar sobre a estatura de Cristo, que é o terceiro episódio da série. Peço para os meninos trocarem aí a imagem, estatura de Cristo. Isso, muito bem. O episódio 3 da série. E eu confesso a vocês que essa realidade desse episódio, de estatura de Cristo, mexeu muito comigo. E eu vou dizer para você por que mexeu comigo. Mexeu porque a gente já aprendeu aqui até hoje, nas ministrações anteriores, que existe uma vontade de Deus a respeito da nossa vida, que é o nosso crescimento. Que a gente possa amadurecer, que a gente possa alcançar estaturas mais elevadas de desenvolvimento como pessoa, como filhos de Deus, como servo do Senhor. Só que existe uma questão sobre a estatura. Ela não é definida por nós. Não somos nós que definimos a estatura que nós devemos chegar. E aí, quando a gente vai para as Escrituras e vai ler o que a Bíblia diz a respeito, então, de estatura, qual a estatura que a gente deve chegar, a gente fica surpreendido, porque a gente já leu algumas vezes esse texto, mas eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você. Existem aspectos do desenvolvimento e do crescimento que a gente talvez não tenha imaginado que precisasse alcançar esse nível. E aí eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4, a gente vai ler a partir do verso 11, Efésios 4, 11, e o texto diz o seguinte: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Presta atenção no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Gente, isso aqui me deixou de joelhos. Vamos ler de novo o verso 13. Até quando isso tem que acontecer? Essa questão do Senhor ter levantado pessoas com um favor de graça para exercer um ministério dentro da igreja, para que a igreja possa experimentar algo da parte do Senhor, que está no verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, muitas pessoas falam a respeito de quem Deus é aí, mas não tem relacionamento com Deus. Muitas pessoas se consideram filhos de Deus, mas quando você lê as Escrituras e vai mergulhar o que significa ser filho de Deus, e você olha o comportamento, a vida que algumas pessoas levam, parece que não está batendo essa ideia de que eu sei o que é ser filho de Deus, ou eu me considero filho de Deus, com aquilo que a Bíblia diz a respeito disso. E aí o Senhor tem um propósito, então, para que todos nós alcancemos uma unidade de fé, ou seja, que nós estejamos unidos num só propósito, que essa unidade de fé também nos proporcione um conhecimento a respeito de quem Jesus é, o Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. E quando fala de chegar à maturidade, não está falando de você alcançar as idades mais elevadas da vida, 50, 60, 70, 80, não está falando disso. Está falando de maturidade no sentido do seu desenvolvimento interno, espiritual, como você é por dentro. Aquilo que só Deus consegue ver e você, se for muito honesto, tem condições de reconhecer. Mas que, por vezes, as pessoas não vão identificar e não vão perceber, a menos que você demonstre por meio de comportamentos e frutos. Atingindo assim, ou seja, quando a gente tem a unidade da fé, quando a gente tem o conhecimento real de quem é Jesus como Filho de Deus, e a gente alcança esse nível de maturidade, a gente então atinge a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí a gente vê então que a estatura de Cristo, a estatura de desenvolvimento, de crescimento que a gente precisa alcançar, é a estatura da plenitude de Cristo. Verso 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças,
levados para todo lado ou pelas ondas teológicas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Ou seja, ao ponto de você conseguir discernir as coisas e não ser levado por qualquer conversinha. E aí você fica oscilando de um lado para o outro como se alguém tivesse o poder de manipular os seus pensamentos, as suas emoções e lhe fazer acreditar e desacreditar de coisas, induzindo você, inclusive, ao erro. Verso 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, se você juntar o verso 13 com o verso 15, está dizendo que existe uma estatura que eu e você precisamos alcançar, que é a estatura de Cristo, e fala que a gente precisa crescer nele. A gente pode fazer tantas coisas nessa vida, mas só existe uma forma de nós crescermos espiritualmente e alcançarmos uma estatura de maturidade, é o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Esse, então, é o objetivo final a ser alcançado por mim e por você, a medida de Cristo. E qual é, então, essa medida da estatura de Cristo? Se você for para Lucas 2,52, você vai perceber que enquanto Jesus era adolescente, ele se reuniu no templo com alguns mestres e doutores, e esse texto declara que, ao reconhecerem a vida de Jesus, adolescente ainda, aproximadamente 12 anos, ele era reconhecido como alguém que se desenvolvia em 4 aspectos. Ele crescia naturalmente, então ele tinha o desenvolvimento humano, físico, como alguém que estava crescendo como adolescente, mas ele também crescia em graça diante das pessoas, ele era alguém agradável, ele era alguém que aproximava, que se relacionava bem, ele crescia diante dos olhos do Senhor, e ele tinha um interesse muito grande de aprender cada vez mais a respeito das Escrituras e a respeito de Deus. Isso fazia com que as pessoas reconhecessem que ele crescia nesses 4 aspectos. Mas depois que ele passou dessa fase de adolescente, e a gente pode aprender, então, esses 4 aspectos do desenvolvimento, crescer diante dos olhos das pessoas como alguém que é sociável, agradável, crescer diante dos olhos do Senhor como alguém que se desvia do mal, como alguém que procura fazer aquilo que é certo, crescer naturalmente cuidando da saúde, cuidando do corpo, se desenvolver, deixando de ser preguiçoso para estudar, mas ler, estudar, conhecer mais a respeito das Escrituras do Senhor. Mas depois que essa fase passa, o que mais, na medida da estatura de Cristo, pode ser mensurada para as nossas vidas? Bem, eu preciso trazer para você o significado da palavra utilizada no texto de Efésios que a gente leu. Esse texto que fala a respeito da estatura de Cristo, do grego, do original, ela significa idade, tempo de vida, prazo de duração de vida, idade adulta, ou seja, maturidade. Então, trata-se de um estágio da vida que eu e você precisamos alcançar. Mas a gente não fica maduro para depois cair, que é o que o mundo vai dizer, né? Que a fruta, por exemplo, ela fica madura e ela cai. E às vezes a gente olha para a vida das pessoas e quando a gente olha para a maturidade no meio da sociedade, ou seja, as pessoas mais velhas, a gente esquece que os cabelos brancos e tudo aquilo que eles vivenciaram carrega com eles grande experiência. Mas é como se a gente começasse a deixar de lado e desconsiderar a experiência e a história de vida deles. Mas no mundo espiritual, tratando do desenvolvimento na maturidade de Cristo, existe um propósito que nós somos amadurecidos no Senhor para cumprir a vontade dEle. Então nós devemos buscar e alcançar a mesma estatura que Cristo atingiu. E é esse ponto que me constrangeu, porque quando eu olho para Jesus e vejo os seus grandes feitos, e vejo o seu testemunho, e vejo as obras que ele realizou, eu olho para mim e me pergunto, nossa, que difícil é fazer isso daí. Como alcançar a estatura de Jesus? Como viver como Jesus viveu? Eu não sei se isso gera em você um frio na barriga, mas gera um frio na barriga quando a gente começa a olhar onde nós estamos, sendo realista na condição que nós estamos, e quando começamos a olhar para Jesus, e a gente começa a estabelecer um parâmetro de quão distante, ou mais distante, ou menos distante, nós estamos a respeito de quem Ele é. Mas isso não se trata de uma opinião minha, ou de algo que eu quero trazer para a igreja essa manhã. Se trata de uma doutrina bíblica, fundamentada nas Escrituras. Ou seja, essa é a vontade de Deus, e Ele revelou isso através da sua palavra, para que eu e você possamos aprender disso e tomarmos um posicionamento a respeito dessas coisas. Existe um propósito para a nossa vida e um propósito para a nossa existência. Quem não entende o alvo, provavelmente terá dificuldade de alcançar. Quem não entende a necessidade de enxergar em Jesus um alvo a ser alcançado,
provavelmente não vai entender o que precisa ser feito e terá dificuldade de alcançar esse objetivo. É necessário saber para que o Pai Celestial criou o homem. E esse propósito é revelado na palavra de Deus. Eu quero ler com você Romanos, capítulo 9, verso 29. E é dessa forma que a gente pode ter clareza e saber que direção a gente está seguindo para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Romanos 9, 29 diz o seguinte: porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que quer dizer isso? A palavra predestinar significa destinar de antemão. Então nós temos aqui um alvo estabelecido pelo próprio Criador, pelo próprio Senhor Deus, que eu e você nos tornemos conforme a imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Ou seja, com a forma dele, amoldado a ele. E Cristo, então, não passa a ser apenas um referencial de uma conduta, mas um alvo a ser alcançado. Não apenas um espelho que me ajuda a saber aonde, como eu devo ser, mas um alvo a ser alcançado. Lê comigo 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Diz assim: para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Olha o que diz em 1 João 2, 6. 1 João 2, 6. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Quando você lê esses textos e você olha para o comportamento das pessoas que sabem quem é Jesus, que comemoram o Natal todo ano, que montam a manjedoura, que montam um presépio, as pessoas que comemoram a Páscoa, que organizam as ceias nos seus lares, elas sabem quem é Jesus. Elas sabem que foi o homem que foi crucificado. Elas sabem que foi o filho de Maria que nasceu na manjedoura ali no estábulo. Eles sabem de tudo isso. Só que o que as pessoas, de um modo geral, num senso comum, não sabem? É o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Que não basta apenas saber quem é Jesus, mas se você, de fato, entende o propósito para o qual você foi criado e o propósito de Deus na sua criação, é necessário que você tenha em Jesus não apenas um personagem, não apenas uma ideia, mas você tenha em Jesus um exemplo a ser seguido. Então, quem declara que permanece nele, ou que conhece Jesus, que sabe quem é Jesus, deve, portanto, alinhar o seu discurso com o seu estilo de vida. Então, ele deve o quê? Andar como ele andou. Fazer o que ele fazia. Teve uma época nos Estados Unidos em que os jovens, eles estavam piradão do cabeção. Não que hoje não estejam assim, né? Mas estava demais. E aí iniciaram um projeto nos Estados Unidos chamado O que Jesus Faria. E aí eles fizeram, o grupo de jovens de uma igreja fez uma pulseira, e nessa pulseira tinha essa frase, o que Jesus faria. E eles então fizeram um trabalho com os jovens, colocaram essas pulseiras no jovem com o compromisso de que aquilo fosse um marco, um memorial, para que todas as vezes em que eles estivessem em situações difíceis, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, antes de falar alguma coisa, eles olhassem para aquela pergunta e tirassem alguns segundos, alguns minutos para responder aquela pergunta e, a partir da resposta, terem um posicionamento. Então, imagina que esse pequeno gesto simbólico, simples, didático, uma pulseira só para te trazer a memória, foi utilizada por jovens durante um período para que as escolhas deles fossem mais acertadas e fossem mais parecidas com Jesus. Hoje a gente não tem aqui essa didática, isso aconteceu numa época, cumpriu o seu propósito, só que as Escrituras dizem de uma marca que todo aquele que entregou a vida a Jesus carrega. É um selo, é uma marca que está na sua vida, é o Espírito Santo. Então você imagina que carregando o Espírito Santo, vivendo pelo Espírito, nós já temos um memorial dentro da nossa própria vida, que em cada situação a gente pode simplesmente parar e dizer assim, o que Jesus faria no meu lugar neste exato momento? Que resposta ele daria ao que eu estou enfrentando agora? O que ele falaria para essa pessoa que me trouxe essa situação? Como ele reagiria no meu lugar? O que Jesus faria?
Não basta ter um discurso, não basta vir à igreja, não basta se vestir de um jeito, não basta carregar a Bíblia, não basta se dizer cristão, não basta dizer que conhece Jesus se nós não permanecermos nele e se nós não andarmos como ele andou. Amém. Obrigado, Beth. Amém. Esse ensino apostólico, ele é enfático. Cada cristão deve reproduzir a mentalidade e o comportamento de Cristo Jesus. E como então formar o pensamento de Cristo em nós? Como sermos amoldados ao Senhor, formados pelo modelo dele? Abre comigo em Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. Isto é, até que Cristo seja formado em vós. Em algumas traduções vocês vão encontrar a palavra filhinhos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo primeiro aqui, quando ele usa esse termo, filhos ou filhinhos, ele está falando sobre um conceito de ser gerado. Só é filho quem foi gerado. E na sequência ele usa dores de parto, que também dá a ideia de quem está sendo gerado. E quando você junta essa ideia de filhinhos, como quem foi gerado, e dores de parto, como alguém está sendo preparado para nascer, a gente percebe que esse processo da vida em se tornar como Cristo se tornou, em ser como Cristo é, ele fala sobre um processo que ainda está em fase de andamento, não está concluído. E quando é que isso conclui? Quando é que isso termina? Quando chega então o ápice em que a gente pode dizer está consumado, conseguimos? O próprio texto responde: até que Cristo seja formado em vós. Em Malaquias 3, tem uma referência que eu acho muito interessante, eu quero usar para ilustrar aqui com vocês. Se eu não me engano, o endereço é Malaquias 3:3, mas está em outro contexto, mas eu acho interessante a ilustração. Fala sobre o refinador da prata. Não sei quantos daqui conhecem o trabalho de refinar prata. Mas a prata, assim como outros recursos que são tirados do solo, eles vêm cheios de impureza. E o jeito de purificar para trazer valor à prata é levá-la a altas temperaturas no fogo. Só que se você passar do tempo de colocar a exposição ao fogo, ela perde o valor. E aí ela não serve para nada. E como é que você sabe o momento certo de tirar a prata do fogo, como quem já foi purificada e já está pronta para ser levada com seu alto valor ao mercado? É quando o ourives, que está fazendo aquele trabalho, ele consegue ver a imagem dele refletida na prata. E aí a gente começa a entender como o Senhor faz com a nossa vida. Ele pega a gente, assim, do jeito que a gente é, gordinho, baixinho, cheio de falha, cheio de impureza, todo errado. Aí ele pega a gente e bota a gente no fogo. Aí a gente começa a dizer: está doendo, está quente, está difícil, não está legal, está desconfortável, Senhor. Mas ele diz assim: eu estou te trabalhando. Eu estou trabalhando na tua vida, calma lá, é porque eu preciso da tua atenção. Tu não está me dando tanta atenção para enxergar aquilo que eu quero revelar para ti. Então, eu preciso que você entenda, esse processo vai doer um pouquinho, mas não é aquela dor que é para machucar, não é aquela dor que é para ferir, não é aquela dor para te destruir, é aquela dor para trabalhar em você e ver um resultado que você talvez nem imagina. E aí, quando você acha que já foi demais, ele te tira do fogo e começa a ver a imagem dele refletida na tua vida. É como se o Senhor começasse a trabalhar e tirar o melhor de te espremer. Você acha que saiu, parece o maracujá espremida, a laranja espremida, o bagaço da laranja, mas na verdade virou a prata refinada no ouro, no fogo, refletindo a imagem de Jesus. Às vezes a gente não entende o que o Senhor está fazendo. Ontem no voo, a comissária de bordo estava querendo explicar que as pessoas deviam colocar as mochilas embaixo da poltrona à frente e as malas em cima. E as pessoas, tinham muito jovem no avião, muito militar, olha, militar lá no avião. E aí eles estavam lá falando e ela percebeu que ela falava como se ninguém estivesse ouvindo. Aí ela disse assim: seja bem-vindo ao voo que vai de Recife a Tocantins. Aí todo mundo: Tocantins, Tocantins. Agora que eu tenho a atenção de vocês, bem-vindo ao voo de Belém, coloque as mochilas embaixo da poltrona à sua frente. Às vezes o que falta para nós é darmos atenção ao que Jesus está falando. O apóstolo está enfatizando aqui que há um processo. E esse processo está em curso, que é a formação de Cristo na vida do cristão. E o que significa ser Cristo formado em nós?
com certeza não quer dizer que a gente passa primeiro a ser morada do Jesus criança que nasceu na manjedoura, e aí até ele crescer dentro de nós, a gente cresce junto. Não se trata disso. O sentido de ele ser formado remete ao desenvolvimento. De quê? De Cristo em quem? Em nós. E isso significa desenvolver em nós a forma de viver semelhante como Jesus viveu. Abre comigo em Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Significa dizer que a esperança de viver a expressão plena da glória de Deus está relacionada ao fato de Cristo ser evidenciado na nossa vida. À medida em que ele libera a glória do Senhor, o Deus libera a sua glória, ele também reconhece, Deus reconhece Jesus sendo formado dentro de nós. Em 2 Coríntios 3,18 vai dizer sobre uma fase como se a gente tivesse com o rosto encoberto, de repente ele é descoberto e a gente começa a ver como se espelhado a glória do Senhor, conforme a imagem de quem ele está gerando em nós, de uma glória crescente, a imagem de Cristo Jesus, que é o Espírito. O propósito final é a nossa transformação à semelhança de Cristo. E o agente dessa obra é o Espírito Santo. Não tem como nós vivenciarmos isso com a força do nosso braço. Não tem como nós experimentarmos isso de nós mesmos. Só é possível nós experimentarmos isso através de uma obra poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu gosto de uma ilustração que nos ajuda a compreender essa questão do Espírito Santo, que é o batismo de Jesus. Quando você vai estudar o batismo de Jesus, vai ler o texto, vai dizer que enquanto Jesus era batizado por João Batista, quando ele é levantado das águas, o Espírito Santo desce sobre ele como se fosse uma pomba. E eu gosto dessa ilustração. Imagine um pássaro pousando no seu ombro, ou pousando na sua cabeça. Se você fizer qualquer movimento brusco, o que vai acontecer com esse pássaro? Ele vai voar. Ele vai sair dali. Então fique imaginando isso, o Espírito Santo vivendo em mim e em você, e pousando sobre a nossa vida como essa pomba, como esse pássaro que pousou sobre a vida de Jesus. Imagina, não sei se você quer pensar ele na sua cabeça ou pensar ele no seu ombro, imagine isso. Agora imagina você vivendo a vida do jeito que você está levando. E o Espírito Santo sendo esse pássaro pousado em você. Se você não perceber a importância de zelar e respeitar a presença, sabe o que vai acontecer? É como se você espantasse, é como se esse pássaro saísse. E eu não estou querendo aqui ensinar uma teologia de que a gente perde o Espírito Santo, não é isso? Eu só estou querendo dizer que a gente precisa respeitar a presença do Espírito Santo. Às vezes a gente vive a vida sem considerar a presença dele. A gente vem, por exemplo, para um ambiente como esse, para cultuar ao Senhor, mas a gente às vezes sai daqui como quem quisesse ser cultuado. A gente vem para um ambiente como esse e a gente se enche de critérios e se enche de regras e necessidades a serem alcançadas e esquece que o propósito de estarmos aqui não é para nossa satisfação, não é para o nosso umbigo, não se trata de nós, se trata dele. E aí quando você pensa nisso, significa dizer que quando você vem para cá e às vezes o seu coração não está legal, sua mente não está legal, o dia talvez não foi legal, talvez o que você precisa é simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu estou aqui porque eu quero liberar o meu coração, eu não quero carregar esse fardo, eu não quero carregar esse jugo. E aí você lembra de Jesus falando a respeito disso. Venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, eu trarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então deixe esse fardo, deixe esse jugo para lá e venha aprender de mim, que sou manso. Você vai encontrar descanso para a tua alma. É na presença dele. E aí como é que a gente trata a presença dele? Abanando, espanando, como se fosse o pássaro que a gente não entende. Não, o Espírito Santo está aqui, igual que eu falei ainda há pouco do selo do Espírito em nós, a marca que a gente já carrega, que a gente não precisa de uma pulseira, já existe uma marca na nossa vida. Sabe o que falta para a gente? É dar atenção àquilo que realmente importa. É observar de fato o que o Jesus já fez, o que Deus já revelou. O que falta para nós é entender que já existem esses elementos à nossa volta, disponíveis, apresentados a nós.
E às vezes a gente leva a vida como se isso não tivesse valor algum. Abre comigo em Efésios, capítulo 3, verso 16. Efésios 3, 16. Oro para que juntamente com sua gloriosa riqueza, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Percebe que no verso 19 fala sobre a gente ser preenchido, fala de medida, fala de algo a ser alcançado. E antes que isso aqui aconteça, ele trata de um outro aspecto para a nossa vida. Aí no verso 16, ele vai falar sobre algumas expressões que eu e você precisamos entender. Fala sobre glória, fala sobre poder, fala sobre espírito, e ele fala sobre o âmago do homem. E o que significa o âmago do homem? Significa o homem interior. Essas palavras nós precisamos entender, porque elas podem ser explicadas da seguinte forma: existe uma missão do Espírito Santo nas nossas vidas, e sabe que missão é essa? É fazer crescer-nos em glória, fazer com que a gente cresça em plena glória do Senhor Jesus, e para isso Ele manifesta o seu poder transformador no homem interior. Significa dizer que o nosso caráter ele é transformado, a nossa natureza e comportamento, eles são divinamente alterados, trabalhados, tratados pelo Senhor, para que haja um estilo de vida de todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor. E dessa forma, Cristo habitaria nesses corações. Essa transformação, ela depende do poder do Espírito Santo de Deus. Talvez você já tenha lido esse texto que a gente vai ler agora, de Gálatas 5:22, que fala a respeito do fruto do Espírito. E eu acho interessante quando a gente pensa nesse texto, porque fruto é resultado. E se é fruto do Espírito, significa dizer que é um resultado da ação do Espírito Santo em nós. Existe algo que o Espírito Santo gerando dentro da nossa vida, a gente começa a experimentar. E aqui fala que o fruto do Espírito, então, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O resultado do Espírito Santo agindo na vida de alguém gera esses frutos, gera essas evidências. E existem muitas pessoas correndo à torta e à direita por aí, atrás de um amor que lhe preencha, atrás de uma alegria que ela não sabe onde vai encontrar, uma paz que ela vive buscando e parece que ela nunca alcança, paciência para saber lidar com as situações, uma bondade, fidelidade, fé, esperança, domínio próprio, mansidão, saber controlar a língua, ser menos reativo. E a gente começa a perceber que essas coisas são resultados do Espírito Santo agindo dentro de nós. E a gente está buscando em um monte de lugar, está buscando em terapias, está buscando nos psicólogos, está buscando em atividades as mais variadas possíveis. E a Bíblia diz que essas coisas, elas são desenvolvidas na nossa vida como um resultado do Espírito Santo agindo dentro de nós. O Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós, gera em nós esse tipo de comportamento, esse tipo de fruto. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A gente precisa ler o verso 24 desse texto. Gálatas 5:24 vai dizer exatamente isso. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Só quem crucifica a carne pode viver o domínio transformador do Espírito Santo. Se nós continuarmos no controle, nós não usufruiremos disso. O que falta de fato para que a gente viva a medida de Cristo é imitá-lo verdadeiramente, é seguir os seus exemplos, é ter fé e coragem e obediência para fazer aquilo que ele falou e aquilo que ele fez. Em certa ocasião, Jesus disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Significava dizer que aquilo que é essencial para a manutenção da vida, para Jesus, era encontrado em saber a vontade do seu Pai. E aí eu volto essa pergunta como algo retórico para nós. Nós estamos vivendo a nossa vida, mas talvez o que a gente tenha menos feito é procurar saber o que Deus pensa a respeito. A gente, na verdade, faz muitos planos.
A gente se organiza todinho. E depois que está tudo esquematizado, a gente apresenta e diz assim: Deus abençoa. A gente faz o inverso. O correto seria a gente: Senhor, o que está no teu coração a respeito disso? Senhor, quais são os teus propósitos a respeito disso? Senhor, o que o Senhor quer através disso? Que eu possa ser instrumento para o cumprimento dessas coisas. Que eu possa ser encontrado com um coração obediente ao ponto de fazer aquilo que o Senhor quer. Sabe por quê? Foi exatamente esse coração obediente que Deus encontrou em Jesus. Em Filipenses 2 você vai ver que mesmo ele sendo Deus, ele não ousou usar o fato de ele ser Deus para chegar com o seu pai e dizer: não quero fazer, eu não quero descer como homem, não quero morrer na cruz, eu não quero passar pelo que eu passei, pelo que o Senhor está me propondo passar. Efésios 2:2 vai dizer que Jesus, mesmo na condição de Deus, ele não usou essa prerrogativa para evitar passar pelo que ele deveria passar. Contudo, ele se esvaziou de toda a sua glória e se humilhou até a forma de homem, de gente. Viveu como eu e como você. E o Pai o exaltou acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo principado e toda potestade e todo joelho se dobre e reconheça que Ele é o Filho de Deus. É nessa medida de estatura que o Senhor espera que a minha vida e a sua vida alcance. É nesse nível de obediência que o Senhor espera de mim e de você. É o nível de obediência como de quem ouve a voz de Deus e sabe o que precisa ser feito. E aí é por isso que isso me constrange, porque exige de nós fé, obediência e coragem. Coragem para fazer aquilo que diante dos olhos do Senhor será aceitável, mas que pode não ser aceitável diante dos olhos das pessoas. Fé para saber que não está vindo de nós mesmos, está vindo do Senhor a orientação. E obediência para que a gente não fique resmungando, mas a gente possa viver aquilo que Ele está gerando para ser vivido. Abre comigo em Efésios capítulo 4. A gente já está terminando. Efésios capítulo 4, verso 17. Diz assim: sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo, se é que de fato ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, e a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Verdade com V maiúsculo está falando a respeito de Jesus. Não é verdade opinião, proveniente da santidade que vem do próprio Senhor. Percebe que aqui está falando sobre a maneira de pensar, a maneira de viver, está falando sobre estilos de vida. O Senhor espera um povo que possa ser achado seu, um povo que de fato obedece às Escrituras e que caminha por essa terra não se parecendo com nenhum popstar, não se parecendo com nenhum jogador de futebol, não parecendo com nenhum influencer da internet, mas que esteja se parecendo com o próprio Senhor Jesus. Existe muita gente querendo curtir a modinha do momento, fazer as coisas que estão sendo, como é que chama aquele negócio na internet? A trend do momento. E tem um monte de trend legal aí, que não tem problema, não está ligado a pecado nenhum, não tem problema, não encana com isso. Mas tem muita gente sendo muito mais parecido com o mundo por conta da forma do mundo, do que parecendo com Jesus. O nosso convite para alcançar a estatura de Cristo é nós nos parecermos cada vez mais com Ele. E o quanto disso importa? Talvez você tenha até o desejo de que isso aconteça, mas não tenha tido a postura para que isso aconteça. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Não apenas o querer,
mas o se posicionar para que isso aconteça. E não depende da parte de Deus. Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer em relação a isso. Ele já desceu da sua glória através de Jesus. Ele já abriu um novo e vivo caminho através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele já liberou o Espírito Santo, que é quem transforma a gente de dentro para fora. O que está faltando para nós é reconhecermos que de fato Ele é o Senhor da nossa vida. O que falta para nós é ver essa marca dentro de nós e nos posicionarmos a respeito disso. Honrarmos a presença do Espírito Santo antes de lidar com situações como se Ele não estivesse ali, como se a gente ignorasse Ele e tratasse como se a gente o respeitasse na hora de pedir as coisas, mas o desrespeitasse na hora de viver a nossa vida. Está na hora disso mudar. Está na hora disso mudar, porque um dia, quando o Senhor voltar, e Ele vai voltar, e Ele vai nos encontrar, eu quero saber que tipo de frase você quer ouvir da boca dEle. Porque só tem duas. Entra para o meu gozo, filho amado. Você foi fiel, e eu vou te trazer aqui para reinar comigo. Mas tem uma outra frase. Eu não te conheço. Você que pratica esse tipo de coisa, você que vive esse estilo de vida, eu não te conheço. Aparta de mim. Só existem essas duas frases. Sabe por quê? Porque só existem dois caminhos. Um que leva à vida e o outro que leva à morte. Eles são opostos. E só existe um caminho que leva à vida, é Cristo Jesus. E Cristo sendo formado em nós, é a esperança da glória que nós podemos desfrutar para a eternidade com o nosso Deus. Não depende de outra coisa, a não ser de um posicionamento meu e seu, a respeito daquilo que a gente precisa se posicionar em Cristo. E eu queria convidar você a se colocar de pé e a pensar a respeito disso. Porque em 1 Pedro 2,21 diz, para estas obras fostes chamados, por Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. 1 João 2,6 vai dizer, quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. E como é que a gente anda? Frutificando pelo Espírito, agindo como quem de fato carrega uma presença, como quem de fato reconhece quem é o Senhor nas nossas vidas.